A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para fazer mais um vídeo. E dessa vez eu irei esclarecer sobre uma pergunta que algumas pessoas me fazem. Algumas pessoas dizem que Lutero, mesmo depois da Reforma Protestante, continuou defendendo a intercessão dos santos. Mas a pergunta que eu faço é: será isso verdade? Em que sentido Lutero defendia a intercessão dos santos? Veja bem, primeiro que tudo, uma coisa nós precisamos levar em conta: a visão de Lutero antes da Reforma Protestante e sua visão depois da Reforma. Veja bem, antes da Reforma Protestante, até mesmo mais ou menos em 1517, que quando Lutero começa o seu movimento reformista, ele acreditava na intercessão dos santos, mas como meio de obter graça, certo? Só que quando os princípios defendidos por ele na Reforma, como sola Escritura e solos Christus, foram prevalecendo, de uma certa forma, e foram tendo ênfase, Lutero foi mudando a sua visão. Veja bem, então depois da Reforma, Lutero mudou essa perspectiva, certo? Lutero acabou defendendo que os santos sim podem orar a Deus por nós, porém nós não podemos dirigir nossas orações a eles. Essa aqui é a questão. Lutero ele não foi tão radical como foram os das denominações evangelicais. Por exemplo, do que nós podemos dizer da reforma radical, começando ali com os anabatistas, batistas depois, e outros grupos que surgem dos movimentos reavivalistas. Então veja bem, Lutero, ele, mesmo no período da Reforma, Lutero ele não descartou de tudo a importância dos santos. Para Lutero, os santos são importantes em que sentido? No sentido de serem exemplos de vida e modelos a serem imitados. Se você pegar os documentos de Lutero, você pegar as obras de concórdia, e você pegar o catecismo luterano, que tem um catecismo maior, tem um catecismo menor. Então vocês vão ver essa questão da visão de Lutero no tocante a isso. Então, só que Lutero não acreditava na mediação dos santos, ou seja, de que os santos podem ouvir nossas orações, que a gente deve dirigir nossas orações aos santos. Lutero não acreditava nisso, certo? Pois Lutero defendia o princípio que foi defendido em 1 Timóteo 2,5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porém, Lutero não fez como as denominações do evangelicalismo, ou seja, Lutero não descartou os santos. Por exemplo, na igreja luterana é lembrado o aniversário dos santos, certo? Ou seja, o dia do martírio ou do nascimento deles, certo? A igreja luterana ela tem um calendário litúrgico, certo? A igreja luterana tem os santos em sua memória, pelo exemplo, pelo testemunho de vida cristã, de vida cristã que eles tiveram, certo? Inclusive, tem igrejas luteranas que, por exemplo, são denominadas a igreja de São Lucas, igreja de São João Batista, ou paróquia de São João Batista, paróquia de São Lucas, paróquia de São Mateus, paróquia, e assim vai. Certo? Então existem as paróquias luteranas com nomes de santos, mas não tem os santos como mediadores. Tem eles como exemplos e como modelos. Isso é errado? Não, porque Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
certo? E em Hebreus capítulo 11, há o elogio aos heróis da fé, que são também, ao mesmo tempo, modelos e exemplos de vida para os cristãos e para as gerações cristãs futuras. Então, Lutero foi bem tolerante no tocante a isso. Então, ele não era a favor da intercessão dos santos no sentido tradicional como nós conhecemos hoje. Por exemplo, na liturgia católica romana, que as pessoas pedem a intercessão dos santos, Lutero não defendeu isso, certo? Na Reforma Protestante, a partir da Reforma, Lutero ficou defendendo que os santos são importantes sim, certo? Mas não como mediadores, certo? Mas como exemplos, como modelos de vida cristã para todos nós. Então, é nesse sentido. Então, não houve uma rejeição, não houve um desprezo aos santos, como acontece nas denominações de evangelicalismo, certo? Só no Lutero só não apoiou o culto prestado aos santos, que é outra coisa completamente diferente, que se desenvolveu gradativamente no seio da igreja, certo? Então, Lutero foi bem enfático nessa questão. Então, Lutero teve mais uma perspectiva e uma visão no tocante a isso de maneira moderada, certo? Lutero não foi tão radical, tão extremista dessa forma, mas Lutero enfatizou o solus Christus, a suficiência de Cristo, porque de uma certa forma acreditar que os santos podem fazer algo por nós, no sentido da gente dirigir orações aos santos, eles ouvir nossas orações, para Lutero isso feria na suficiência da cruz de Cristo. Era como se Cristo não fosse suficiente. Então Lutero tinha essa visão. Mas Lutero não negou que os santos podiam interceder. Ele não negou, certo? Eles podem até orar. O que é que não pode ser? Eles não podem ouvir nossas orações. É nesse sentido. Por quê? Porque os atributos ativos de Deus, como sua onisciência, onipresença e onipotência, são atribuídos somente a Deus. E esses atributos, eles não são comunicáveis, certo? Então fica aqui o meu esclarecimento no tocante a isso. Então Lutero enfatizou a centralidade e a suficiência de Cristo, certo? Mas lembrando também que Lutero não descartou a importância dos santos como modelos de vida e como exemplos para nós, certo? Então, que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer sempre mais na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.